Na beleza do que há ao meu redor, no que me ensina a ser melhor, no decorrer de cada dia. É o princípio do que há de bom em mim, a direção não sei. Sigo em sua companhia e sinto na brisa em minha pele a tocar, no verde das matas, na imensidão do mar. Oi galera, para quem não me conhece, eu sou Isabela Martins, sou bióloga e faço parte da Pastoral do Meio Ambiente do Vicariato Santa Cruz. Durante essa semana, nós vamos estar falando sobre a importância da preservação, dos cuidados com o meio ambiente e explicar um pouquinho para vocês essa necessidade de conhecimento sobre a casa comum, né? Normalmente, quando a gente fala sobre casa, a gente está tentando relacionar a nossa casa, né, nossa moradia. Só que o nosso meio ambiente também é uma das maiores casas que nós devemos cuidar. Então, vamos estar explicando um pouquinho dessa importância, tá? E desde já, eu agradeço a todos os palestrantes que puderam estar nos ajudando e espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijos! Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero agradecer a Pastoral do Meio Ambiente Vicariato Santa Cruz por ter oferecido essa oportunidade aos profissionais que tivessem interesse de falar sobre questões do meio ambiente nessa semana que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. Esse tema ambiental é um tema histórico de lutas sociais e de ativistas ambientais que buscam preservar a qualidade do meio ambiente e a sua sustentabilidade, assim como para nossa geração e as futuras gerações. Isso é uma busca de tantos anos e nós estamos aí sempre trabalhando e lutando para que essas conquistas sejam alcançadas e mantidas. Então, obrigada à Pastoral do Meio Ambiente por essa oportunidade e que essas conversas, essas palestras que serão apresentadas esta semana e que ficarão disponíveis online para quem tiver interesse, sejam muito proveitosas a todos nós. Eu me chamo Silvia Letícia Bride, sou bióloga, sou formada, minha graduação eu fiz na Universidade Luterana do Brasil e possuo pós-graduação em Gestão Pública Municipal, com formação na Universidade Federal de Santa Maria. O tema que eu irei abordar aqui, conversar com vocês, é a respeito do licenciamento ambiental, mais especificamente relacionada à questão do formulário que é oferecido pelo órgão ambiental para o profissional que irá elaborar o processo de solicitação de licença, a importância que tem em seguir esse documento, assim como o checklist que normalmente consta no final da última folha, onde estão relacionados os documentos que devem ser apresentados, obrigatoriamente apresentados, compondo esse processo. Eu possuo experiência como analista de processos de licenciamento, atuei como assessora e consultora técnica na elaboração de pareceres também técnicos para a emissão da licença ambiental em 8 municípios da região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, através de um consórcio intermunicipal, que é uma prática que vem crescendo em função
prática de organização de consórcios intermunicipais vem crescendo pela sua importância e pelo diminuição de recursos financeiros que acabam a administração pública tendo para compor uma equipe de atuação dentro dessa área. Como essas equipes que atuam dentro de uma área né, do órgão ambiental, ela tem que ser multidisciplinar e então através de um consórcio se torna mais viável em função de redução de custos. Essa equipe normalmente é contratada através do consórcio, claro, com toda a questão de edital público, é uma concorrência, e esses custos são divididos pelos municípios que compõem esse consórcio. Então é uma modalidade bastante plausível, importante, para que o município, a administração pública consiga exercer as suas atividades como órgão ambiental dentro do município, e esses consórcios também são constituídos para outras áreas como a saúde. Inicialmente até eles surgiram em função da saúde, agora eles estão ampliando para outras áreas de importância dentro da administração pública. Voltando um pouquinho a respeito do licenciamento ambiental, antes de entrarmos no tema proposto aqui da nossa conversa, eu gostaria de reforçar a questão da importância do licenciamento para a qualidade ambiental, para a segurança pública e para a segurança da saúde. Por que eu comento isso? Em função dos últimos casos que nós temos acompanhado sobre o rompimento das barragens das mineradoras. Com certeza essas atividades são licenciadas e provavelmente houve negligência em algum momento para que essas barragens estejam, né, que essas atividades estejam dentro desse contexto atual. É uma infelicidade, mas eu ainda apoio a questão da importância do licenciamento como uma ferramenta que garante a qualidade ambiental, a segurança pública e a segurança da saúde humana e animal, né? Enfim, do meio ambiente e econômica, inclusive. Bom, a questão do formulário, ele é primordial pro profissional que irá elaborar o processo de licenciamento. Esse formulário é o principal instrumento base que irá nortear esse trabalho. Por isso, ele é tão relevante para os dois lados, tanto para aquele profissional que irá analisar o processo, né, os profissionais que irão analisar o processo, assim como o profissional que irá elaborar esse documento para solicitar a licença ambiental. Então, após esse contato com o empreendedor, verificando qual é a atividade, qual é a necessidade desse empreendedor, qual é a realidade dessa atividade e entre outras informações que serão adquiridas mediante esse primeiro contato, munido dessas informações, esse profissional irá se dirigir, fazer um contato. É o ideal que esse profissional faça um contato com o órgão ambiental municipal, exponha para os profissionais da área desse órgão qual é a sua intenção de trabalho e será fornecido para ele um formulário que é um roteirinho que deverá ser cumprido todos os itens na entrega da documentação do processo de licenciamento. Esse formulário é ideal que quem irá elaborar esse processo não exclua ou evite ou esqueça
Esqueça de informar qualquer item que esteja ali solicitando. Todos os itens devem ser preenchidos, mesmo que ele não se enquadre dentro da atividade. Porque quem trabalha na área ou quem esteja iniciando, é bom saber, né, que há mesmo sendo a mesma atividade, há várias situações para cada atividade. Então, quem trabalha com isso nunca irá executar o mesmo processo para 2 clientes, vamos dizer assim, né? Porque o perfil é único de cada caso. E nisso o formulário ele é mais generalista. Então ele pede muitas informações que às vezes não se aplicam para aquele caso que você está elaborando o processo. Então, caso depois da análise desse formulário, de verificar o que se enquadra, não se enquadra, qual é a situação do cliente, se houver dúvida em relação a qualquer informação que é solicitado, documento que é solicitado, busque sanar essa dúvida junto ao órgão ambiental e verifique com eles o que pode ser substituído ou como você, profissional, deverá apresentar essa informação no processo. Por que disso? Para que você evite que o processo que será encaminhado para o órgão público não seja indeferido, que é a pior situação, ou que ele solicite complementação. E isso não é o último dos problemas, né? A complementação é bem passível de complementação quando há dúvidas nas informações que foram fornecidas. Aí ele pede um esclarecimento maior, alguma documentação complementar, é possível, isso faz parte do processo, mas solicitar complementação em função de que o profissional acabou não encaminhando o documento por um descuido, é ruim. É ruim em que sentido? É ruim pois essa falta dessa documentação irá gerar custos e também refletirá no aumento do prazo da análise do processo. Isso não é positivo, causa não constrangimento, mas uma perda de... Qual é a dificuldade nos dois casos, dos dois lados, no caso de não haver o documento que se pede? No caso do analista, pode haver 2 situações. A primeira, ele considerar o indeferimento desse processo, que é muito negativo para o empreendedor e para o profissional contratado por ele. Por que daí, né? Por que é negativo? Porque, além de gerar despesas para o empreendedor, para pagamento de taxa, providenciar nova documentação, porque os documentos também têm validade, tem validade na solicitação, o processo tem que ser entregue com os documentos válidos. Por exemplo, é a matrícula do imóvel que é aceita com 90 dias da data de emissão. Então, isso vai gerar um custo para o empreendedor, que é solicitar alguns documentos atualizados, dependendo do caso, com autenticação, reconhecimento de firma, pagamento da taxa, que vai ter que pagar de novo. E a RT, por exemplo, também tem que ser paga novamente a RT, porque a RT que foi emitida para aquele processo que foi indeferido, ela não é válida mais. Outra situação que o analista pode, que é além do indeferimento do processo, é a solicitação de complementação. Então o analista verifica o processo, ele verifica que alguns documentos não estão
não foram apresentados ou não apresentam as informações que estão sendo solicitadas, e ele pede a complementação. Até o momento que o técnico for fazer isso decorrer algum tempo, aí até que ele seja informado, né, o técnico contratado pelo empreendedor seja informado de que há necessidade de complementação e que esse técnico verifique quais os documentos que ele solicita, providencie esses documentos, talvez gere mais algum custo, mais uma vistoria, mais uma ida ao empreendimento, né? Então isso também gera custo para o técnico. E entregar esse documento protocolar, normalmente protocolar complementação, gera também uma taxinha de protocolo, mais um custo. Então, assim, fora a questão dos prazos, do tempo decorrido e tem os custos também. Voltando lá atrás, sobre o indeferimento, eu esqueci ou no caso também, nos dois casos, sobre esses dois casos, para o empreendedor, fora a questão de prazos e custos, o empreendedor pode estar aguardando essa licença para solicitar um financiamento, um empréstimo junto a um banco. Então, a atividade dele pode estar correndo risco financeiro ou de ampliação, de reestruturação em função da ausência deste licenciamento. Claro que se nós falarmos em fiscalização ambiental, pode vir um órgão estadual, um órgão federal, acabar, depende de cada caso, mas pode ocorrer, vamos dizer, uma serraria, que é de competência do município. Essas serrarias são muito visadas tanto pelo órgão federal quanto o estadual, devido à questão do corte ilegal de árvores e corte ilegal de árvores nativas e das protegidas, especialmente. Se essa atividade não possuir uma licença ambiental, é passível de notificação, né, com prazo de regularização, como é passível de multa. Como é passível também de fechamento temporário dessa empresa. Depende de cada caso, né, do enquadramento da situação, mas corre-se o risco. Neste caso, se não possuir a licença, pode estar dentro de uma dessas aplicações, né, num destes casos, pode ser aplicada uma dessas sanções ao empreendedor. Mas se o empreendedor estiver com um processo em andamento, estar em mãos do protocolo da solicitação do licenciamento, isso é bastante positivo. Sendo assim, ocorrendo uma destas situações de sanção, o empreendedor corre o risco, né, na pior das hipóteses, o fechamento do seu empreendimento ou uma aplicação de alguma multa, e a notificação basicamente tranquila, desde que cumpra o prazo da notificação. Mas se o empreendedor possuir um protocolo de solicitação de licenciamento, isso é extremamente aceitável pelo órgão fiscalizador federal, estadual, e fica no aguardo da licença. Talvez na notificação esses órgãos peçam que seja encaminhada uma cópia da licença, depende de cada caso, de quem for o fiscal que esteja fazendo essa ocorrência. É delicado que, como analista ambiental, se observa em alguns casos, em alguns processos, é a ausência de alguma informação importante ou a camuflagem de alguma informação. Por exemplo, área de preservação permanente. Não informar a área de preservação permanente, algo que seja possível de verificar durante uma visita,
ao se observar localmente, ou conversar com alguns vizinhos, que isso é bastante plausível, é possível. Se usa disso também, de conversar com a vizinhança. Uso de imagens via satélite. O Google Earth apresenta imagens que a gente verifica a situação da área né, ao longo do tempo anterior ao presente. Então, ao longo de um período é possível verificar a situação da área. E também é possível sobreposição de mapas, como as cartas do exército, que essas facilitam muito a visualização de áreas de APP, olhos d'água, nascente, córregos, e rios é mais difícil, né? Mas nascentes e córregos e olhos d'água é uma coisa que às vezes esses casos. Então eu sugiro ao técnico que é responsável pelo esse processo de licenciamento, verifique cada caso, verifique o histórico dessa área e converse com o seu contratante explicando a situação e adequação da lei, o que implica cada caso, e achar uma solução juntamente com o órgão ambiental para que esse licenciamento dê continuidade e que esse empreendedor consiga essa licença. Muitas vezes a legislação, como é sabido por quem trabalha na área, ou como um brasileiro, como brasileiro a gente sabe que no Brasil existem uma vasta legislação em todas as áreas, mas a área do meio ambiente também tem uma legislação muito ampla e eventualmente saem emissões de algumas atualizações, legislações novas. Cada estado é uma legislação específica, a legislação, né, do município também, e então assim tem que estar atualizado, e nem sempre o próprio órgão ambiental consegue atender essa demanda, porque cada caso é um caso. Então se busca apoio junto aos outros órgãos ambientais, né, do estado, principalmente o órgão ambiental do estado. Aqui no Rio Grande do Sul, para desenvolver a atividade que eu realizava, nunca tive ou tivemos, né, porque é um trabalho de uma equipe, nunca tivemos um impedimento, uma impossibilidade, uma dificuldade de fazer um contato com o órgão ambiental estadual, com a FEPAM, e sempre que nós precisamos, nós tivemos um apoio excelente, sempre trabalharam conosco, nos orientaram, e realmente assim eles têm um preparo muito grande sobre os temas. Claro que isso também é construído, essa comunicação é construída através de uma transparência profissional. Então, quando se tem, isso é muito importante, quando se tem, é muito importante que o empreendedor entenda e assuma a responsabilidade, do seu entendimento de que aquela situação do seu empreendimento, da sua atividade, não está de acordo com a lei, e que ele esteja ciente e aceite a condição de que ele irá corrigir esse problema de alguma forma. Então, que o empreendedor, através do técnico que esteja lhe orientando, e o órgão ambiental, seja ele municipal, estadual ou até mesmo o IBAMA, busque uma solução para esse caso. Mas nunca deixe de informar, nunca omita, seja franco, seja honesto,
e evite algum problema tanto técnico quanto profissional, quanto ambiental futuramente. A intenção que eu tive nessa conversa foi apresentar para vocês a importância da obtenção do formulário adequado para a atividade que se pretende licenciar e o cumprimento dos itens que são exigidos para que sejam apresentados para o órgão ambiental para sua análise, tanto do preenchimento do formulário quanto a apresentação dos documentos que são exigidos neste formulário. Então, isso irá transcorrer de uma forma mais rápida a análise e assim obter também a licença. Muitas vezes eu ouço, de um modo geral, até inclusive em relação ao nosso órgão ambiental aqui no estado, a demora da obtenção das licenças, mas quem está do outro lado está numa situação difícil muitas vezes, porque ele precisa analisar um documento, mas ele não possui, ele precisa analisar um processo, mas ele não possui toda a documentação que ele necessita para isso. E às vezes essa documentação vem, além de vir incompleta, vem com informações que não estejam assim, que não sejam nem pertinentes àquele empreendimento, porque às vezes quem elabora, quem redige, quem monta o processo, às vezes usa o copia-cola, Ctrl+C, Ctrl+V, e esquece de fazer uma boa revisão, e muitas vezes outra pessoa fazer uma revisão de alguma informação de um processo antigo, está lá dentro desse processo. Isso acontece também, isso acontece. Numa cidade pequena, no interior, a gente observa isso, porque às vezes quem elabora esses processos não são muitas empresas, não são muitos técnicos, então a gente acaba observando uma informação de um empreendimento anterior que já foi analisado naquele documento ali que está sendo visto. Também isso acontece também. Então eu entendo o lado do analista, porque ele tem uma responsabilidade muito grande, está em jogo tanto a sua profissão, quanto a sua habilitação profissional, quanto a questão do empreendedor, da sociedade e do meio ambiente. Então tem que ter ser criterioso, ser exigente, ter paciência, conferir todos os itens, ir no lugar, no local, fazer a sua vistoria. E esse trabalho todo não é feito só pelo biólogo. Esse trabalho é feito por uma equipe multidisciplinar, porque cada profissional tem a sua responsabilidade técnica. Não é possível sobrepor uma profissão a outra, pois eu, como bióloga, eu não tenho condição técnica de fazer uma avaliação de um dimensionamento de uma estação de tratamento, nem de um dimensionamento de um esgoto. Então é necessário que haja engenheiros, geólogos, geógrafos, outros profissionais envolvidos. E quanto ao trabalho do biólogo na área do licenciamento ambiental, é imprescindível. Inclusive, há muitos profissionais dessa área, muitos biólogos, responsáveis por órgãos ambientais municipais, como diretores, coordenadores. Depende, né, como é que está estruturado a distribuição dos cargos dentro da prefeitura, da administração pública. Mas ele, com certeza, ou o inverso, não atuam isoladamente. É necessário que essa atividade seja desenvolvida de forma multidisciplinar, tanto para a elaboração e montagem do processo, assim como para a análise do mesmo.
Então, não tem como o biólogo, no caso, falando da minha profissão, não tem como o biólogo não estar envolvido nessa questão do licenciamento ambiental. Ele tem bastante relevância. Inclusive, na graduação como na pós-graduação, eu busquei esse tema como o meu trabalho de pesquisa e busquei também apresentar essa relevância do profissional biólogo dentro da área de licenciamento ambiental. Bom, para finalizar a nossa conversa, eu quero agradecer a oportunidade, então, à Pastoral do Meio Ambiente e me colocar à disposição para alguns futuros assuntos que vocês têm interesse de saber a respeito dentro dessa questão do licenciamento ambiental ou outra proposta que talvez eu tenha condições de conversar com vocês. Eu quero colocar aqui, para encerrar então esse nosso assunto, uma frase de Albert Schweitzer, que ele diz o seguinte: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Um abraço a todos, até um próximo encontro.